catequizandos, mais um encontro, que bom que vocês estão aqui firmes. Bom, nós estamos fazendo uma caminhada, né? Uma caminhada, e hoje nós vamos trabalhar sobre Jesus Cristo é o caminho. Nós já passamos pela fé na vida, crer em Deus, os desvios do caminho, né? Onde mostra dois caminhos diferentes, às vezes mais que dois. Qual a nossa escolha? E hoje eu vou trazer para vocês e contar para vocês que Jesus Cristo é o caminho, mas tudo embasado na Bíblia, embasado no nosso catecismo, na nossa doutrina, né? Tudo mostrando o que a nossa igreja pede, o que ela busca, né? Iniciando o nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos invocar a presença do Espírito Santo em nosso meio, que esse Espírito Santo venha iluminar, venha nos guiar, nos dando entendimento, sabedoria, para a gente poder entender melhor a palavra dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar duas passagens bíblicas, tá? Uma complementando a outra. Mas nós vamos iniciar lá no Evangelho de São Marcos, então Novo Testamento, nos Evangelhos, capítulo 8, versículo 27 ao 29. São poucos versículos, olha só. E ele diz assim: Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Pedro disse, né? Você é o Cristo, tu és o Cristo. Então aqui Pedro, nós sabemos que Pedro foi nosso primeiro Papa, né? E ele proclamando essa verdade, ele conseguiu enxergar Jesus sendo Cristo. Ele olhou para Jesus e ele enxergou que Jesus era o Cristo, né? E Jesus perguntou: o que eles falam a meu respeito, né? Cada um tinha uma ideia a respeito de Jesus, né? Então assim, e Pedro tão sabiamente guiado, ungido, né? Ele conseguiu perceber esse Deus, né? Em Jesus. Então, isso é muito importante, né? E dentro desse texto, né, nós podemos observar, né, os personagens, o que cada um falou, né? Jesus questionando os discípulos respondendo a Jesus: olha lá, quem dizem que eu sou, né? E eles responderam, né? João Batista, Elias, alguns falam que tu és o profeta, né? Então ele conversando com seus discípulos ali, caminhando, que tá falando, né? Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Então, no caminho, eles andando e conversando, né? E Jesus tendo esse contato tão íntimo, né, com os discípulos. E aqui é importante a gente já destacar uma palavra, uma frase. É importante que a gente tenha, que a gente marque nossa Bíblia mesmo. É muito bom que nós marquemos nossa Bíblia.
Daqui a algum tempo, quando você pegar sua Bíblia para ler novamente, você vai se lembrar que você já passou por ali, né? Então, sempre que você marcar, anotar um ponto importante que você achou, você vai lá e marca, tá? E se a gente continuar lendo, você vai ver Jesus continuando esse ensinamento, né? Falando até dos problemas que podem acontecer que tira a gente desse caminho. Mas esse já foi do encontro passado, né? Mas a gente percebe que essas informações dentro da Bíblia, elas vão e vêm, por quê? A gente entende que são importantes, né? Então, assim, naquela época já sabia que isso ia ser difícil hoje. Por isso que é tão atual a Bíblia, né? Ela é tão antiga e tão atual. Bom, então, a gente percebe Jesus preocupado, perguntando sobre a opinião dos outros, né? Na verdade, ele não estava importando com o que os outros pensavam. Ele queria saber exatamente se os discípulos já tinham entendido isso a respeito dele, né? Então, e aí Pedro, em nome dos discípulos, afirma, né? Tu és o Messias, tu és o Salvador, né? Tu és o Cristo. Então, assim, dependendo da tradução da Bíblia, vocês vão encontrar Messias, Cristo, né? E aí, o que acontece? Messias, o que é Messias? É ungido. E Messias é Cristo. Messias é o mesmo, em grego, é Cristo, tá? Então, ele quis dizer que Jesus Cristo, ou Jesus Messias, né? Ele significa que ele é ungido do Pai. Então, o que acontece? Lá naquela época, os reis eles eram ungidos para serem enviados para uma missão muito importante. Então, olha só, Jesus ungido, né? Um rei que foi ungido para uma missão muito importante. Então, Cristo veio. Isso tudo vem afirmar o caminho que a gente deve seguir. Então, se ele é ungido, se ele está com uma missão importante, né? Se ele é o Messias, é ele que a gente tem que seguir. É ele, porque ele vai nos conduzir, vai nos levar até o Pai, né? Então, olha só, quando fala que ungir, né, tendo óleo, por isso que muitos sacramentos nossos hoje, por exemplo, a gente usa o óleo do crisma, na hora do batismo tem o óleo, né? Então, assim, é muito importante. A unção dos enfermos usa o óleo. Então, esse envio para essa missão importante, né? Essa fortaleza, para fortalecer um pouco mais a nossa caminhada, né? Então, infelizmente, os judeus até hoje, eles esperam, né? Que apareça esse ungido, que apareça esse Messias, né? Eles não têm Jesus como o rei, né? Como nós temos. Então, eles não reconhecem Jesus como ungido, tá? Mesmo assim, porque o Novo Testamento é nosso, né? São dos cristãos, é nosso dos cristãos. Os judeus não têm o Novo Testamento como base, eles têm só o Antigo Testamento. Para eles, esse rei não chegou ainda, esse ungido. Mas Jesus já fala isso, né? Jesus, dentro dos seus escritos lá, dentro das leituras bíblicas que a gente vai lendo, tem algumas partes lá que falam, sim, de Jesus falando, né? Que às vezes não vão ser reconhecidos dentro da sua terra, mas bate a poeira lá e sai, não precisa brigar com ninguém, né? Jesus mostra muito sabedoria para nós. E Jesus, o nome Jesus indica o nome próprio daquele Galileu, que é o nome dele, né? O nome de Jesus. Então, alguns chamavam de Jesus de Nazaré, que é, né, Jesus de Nazaré, onde vivia. Yeshua, que significa Deus salva. Jesus de Nazaré também é Cristo, é Messias, né? Então, a gente vai ver essas denominações. E aí,
nós temos o nosso catecismo, né? O que o nosso catecismo diz? Vou falar para vocês. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, quer dizer ungido. O catecismo, lá no número 436, para quem tem o catecismo, pode olhar, tá? Só se toma o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis, dos sacerdotes, em raras ocasiões dos profetas. Esse devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para instaurar definitivamente seu reino. Olha só, o Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Então Jesus, ele era um sacerdote, ele era um profeta, ele era um rei, né? Ele é. Então, assim, isso é o que ensina o nosso catecismo, é só para fechar sobre esse assunto, né? E a pergunta que eu tenho para vocês hoje qual a diferença entre os termos Cristo e Jesus? Como eles expressam a verdade sobre a pessoa do nosso Salvador? O que significa os nomes, né? Que nós já falamos sobre isso. E o que você aprendeu de novo neste encontro? Algo novo, né? Sobre o que a gente está falando hoje. O que você encontrou de algo de novo, tá? Então, nós precisamos lembrar da vida que Jesus, né? Que levou. Quando a gente reza o terço, por exemplo, nós rezamos os tempos que Jesus viveu, né? Então a gente tem os terços, os mistérios, lá naqueles mistérios a gente contempla sobre a vida de Jesus. Então a gente começa lá na anunciação do anjo, Nossa Senhora visitando Santa Isabel, e lá na hora, né, João Batista pulou no ventre de Isabel e eles perceberam que tinha algo diferente, né? Então já ali João Batista já avisava. Olha só, João Batista foi o precursor, ele que veio avisar, foi o profeta que veio primeiro que Jesus, avisando que Jesus viria, e desde a barriga ele já dava as cutucadinhas lá, lembrando que Jesus, né, viria, era importante. E aí a gente fala no nascimento, né, apresentação de Jesus no templo, tem a perca e o encontro de Jesus no templo, e aí vai passando pelos mistérios, aí vem os mistérios, os dolorosos, né, a morte, a crucificação, Jesus carregando a cruz. Então, assim, tem todo o caminho com Jesus. Nós temos os mistérios gloriosos, a ressurreição dele, a ascensão, a vinda do Espírito Santo. E nós temos os luminosos, né, que foi a vida de Jesus ali, o que ele passou, né, o batismo, a transfiguração, o anúncio do reino. Então, assim, a gente vai rezando o terço e contemplando os mistérios e passando pela vida de Jesus, né? E vendo a importância dele na nossa vida também. Indo um pouquinho mais pra frente, lá em João, já até deixei separado aqui. João, bem no comecinho, lá no João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, início. Então a gente vai ver que João era aquele discípulo amado. Então a gente imagina que ele é um discípulo mais próximo, que tinha mais intimidade com Jesus. Então ele tinha uma vivência diferente com Jesus. Isso é importante a gente perceber, né? Essa vivência com Jesus. E ele fala assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Antes de Jesus vir, ele estava junto de Deus. Olha o que João fala, né? Então ele mostra o DNA de Deus em Jesus. Olha o que ele está falando. Está lá em João, comecinho do livro do João, ele já fala isso, né? É a revelação de Jesus. Onde que Jesus estava antes de vir? Ele estava lá com Deus, então Deus mandou Jesus, tá vendo? Ou seja, Jesus
Ele é Deus. Ele é Deus, né? Ele é um pedacinho de Deus para nós. Depois ele vem falando, ó, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, né? Então, a gente vê mostrando essa filiação, mostrando onde estava Jesus, como que Jesus veio, né? Que ele estava lá e ele veio, né? Então, a gente consegue perceber que, né? Quem era esse verbo? Quem era? Onde que ele estava? O verbo era Jesus, ele estava lá em Deus. O que fez o verbo, né? Porque o mundo não o reconheceu, né? Então a gente vai pensar, e hoje? Muitas vezes a gente faz isso também, né? Então se a gente for ler as escrituras, né? Lá fala, quem é Jesus de Nazaré? Quem que sai de Nazaré que vai ser alguma coisa? Vai ser um profeta, um Deus? Não, né? Um Messias. Mas às vezes a gente faz isso, a gente menospreza até os padres que a gente tem. Nós não podemos fazer isso, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou lá, pra que eu vou lá, né? Na igreja escutar um comedor de feijão igual eu? Ou às vezes a gente fala confessar com um comedor de feijão como eu. E a gente tem que lembrar que os padres são persona Christi, né? Jesus deu autoridade para eles fazerem isso, né? Os nossos padres, nós precisamos respeitar, porque independente do que eles fazem, do que eles são, do humano que existe neles, Jesus chega até nós através deles. Então, quando a gente vai à missa, quando nós vamos nos confessar, nós temos que lembrar disso, tá? Que ali é Jesus usando o Padre, mesmo com toda a humanidade que ele tem, mas ele usa ele para chegar até nós. Os discípulos não eram santos. Os discípulos de Jesus faziam coisas erradas também. A gente percebe Jesus, às vezes, repreendendo os discípulos, bravo com os discípulos, né? Mas através deles, inclusive Pedro. Pedro foi um discípulo teimoso, né? Teimoso. Pedro questionava, e é o nosso primeiro Papa. Foi ele que reconheceu Jesus como mestre. Tá vendo? Foi ele que falou primeiro, porque ele era ousado, ele não tinha medo também, né? Então, assim, ele confiava naquilo que ele via, mas tinha os erros dele, sim, né? Assim são nossos padres também. A gente tem que entender isso, que eles são humanos igual nós, sim, mas eles têm um conhecimento diferente de nós. Eles estudam isso aqui, estudam tudo isso aqui para passar para nós e para tentar ser a presença de Deus o mais próximo de nós. E nós precisamos entender, né? Que é Jesus que usa para poder chegar até nós, tá? E nós precisamos ir atrás, nós precisamos estar lá, precisamos ouvir, precisamos ter vontade de ouvir, de aprender, e ter sede daquilo ali, tá? Então é isso. E ter dúvidas também, que através das nossas dúvidas nós vamos atrás de resposta e vamos aprender. Nossas dúvidas são importantíssimas. O que a gente não pode é guardar as nossas dúvidas, tá? Então, e aí ainda fala assim, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo veio, estava com Deus, estava lá com ele e veio até nós. Nasceu da Virgem Maria e foi humano como nós, né? Participou da nossa humanidade. Eu digo assim, eu nem digo que ele foi humano, que foi, né? Mas ele participou da nossa humanidade. Eu gosto de dizer que ele participou da nossa humanidade, né? Então, esse Jesus, Jesus estava com Deus, ele participou, estava lá e veio e habitou entre nós, né? E nasceu no nosso meio. Então, pela nossa fé cristã, nós reconhecemos que Jesus de Nazaré é o Verbo de Deus. E ele se fez carne, habitou entre nós, iluminou as nossas vidas com sua salvação, né? E aí é isso, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E aí, será que ele é digno de ser o nosso caminho?
Será? Para mim é, né? E eu desejo do fundo do coração que seja para vocês também, né? Então vamos pensar um pouco nesse nome de Jesus, refletir essa palavra, tá? Então vamos vamos rezar um pouquinho, né? Pedir para Jesus, falar: Senhor, eu quero a vós servir e eu não encontro o caminho. Quero fazer o bem e não encontro o caminho. Quero a vós encontrar e não encontro o caminho. Quero a vós amar e não encontro o caminho. Eu ainda não vos conheço, meu Jesus, porque não vos procuro. Procuro-vos e não vos encontro. Vinde até mim, meu Jesus. Nunca vos amarei se não me ajudardes, meu Jesus. Cortai as minhas amarras, se desejardes que eu seja vosso. Jesus, sede para mim, Jesus. Amém. Olha que oração linda, né? Eu preciso reconhecer isso, que eu não consigo encontrar ainda, mas eu quero. Reconheça isso na sua vida, que não é fácil, mas você precisa querer. E você estar aqui participando desses encontros já é um querer muito grande. E aí, o que nós vamos fazer durante a semana? Olha só, durante a semana, reflita sobre o lugar de Jesus Cristo em sua vida. Qual é o lugar que Ele está na sua vida? Há diversos caminhos na vida e a via de Cristo exige ser capaz de amar. Você está participando das missas procurando Jesus? Ou só está na catequese, né? Só os encontros, porque esse aqui é um caminho. Esse aqui é uma forma de você andar no caminho buscando a Cristo. Mas você precisa de mais, né? Onde Jesus está na sua vida? Então, às vezes, eu deixo que a preguiça toma conta de mim, ou achar que é só mais um dia, né? Será que eu estou santificando meus domingos para a missa? Uma leitura bíblica, continuar lendo. Olha, eu leio uns pedacinhos lá da Bíblia, mas você pode continuar lendo, né? E aí, nós vamos continuar no próximo encontro. Nós vamos discernir, entender o que significa seguir a Jesus, né? Então, e aí a gente precisa pensar qual a minha postura, o que eu estou fazendo, né? Para que Jesus me alcance. Às vezes eu falo assim: Jesus conhece meu coração. Pronto, tá bom. Sim, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu coração. Mas as pessoas que te rodeiam precisam entender o que tem no seu coração. E a sua postura é que vai mostrar, tá? É a sua postura é que mostra para o outro e que converte o outro, tá? Então, eu desejo para você nesse dia exatamente isso, tá? Um grande abraço, vamos continuar rezando, vamos continuar meditando essa palavra. E até o próximo encontro.